Oi, o meu nome é Lucas Gama, Gama com 2 M's, e esse aqui é o GamaCast. Sempre que chega o final do ano, eu acabo pensando, fazendo uma retrospectiva sobre tudo que eu fiz, o que eu não fiz, e isso inclui o que eu assisti, o que eu li. E eu tava pensando nisso, na verdade eu já penso nisso já tem algum tempo, porque é algo que me chama muita atenção, mas como tá chegando o final do ano, né? Aliás, já chegou o final do ano e, falta poucas semanas pra gente dar adeus a 2022. Eu fiquei pensando em quantas sequências a gente teve esse ano. Foram muitas sequências, muitas. Quando eu tava fazendo a lista, teve uma hora que eu pensei, caramba, mas o que teve de original esse ano? Porque parecia que tudo que chegava pra mim era sequência de alguma coisa. Então a gente teve Pânico 5, a gente teve Halloween Ends, a gente teve Enola Holmes 2, Abracadabra 2, Desencantada, enfim, muita coisa. E eu fico pensando, será que é um reflexo de que o original é realmente um filme muito bom e as pessoas queriam ver mais? Ou de repente é reflexo de uma boa bilheteria, mesmo que a qualidade não seja tão boa, chamou atenção e eles vão focar no dinheiro que eles conseguiram e no dinheiro que eles podem conseguir numa outra sequência. Será que é isso? Ou será que é só simplesmente falta de criatividade? Simplesmente acabou as boas ideias? E é isso que vai acontecer, porque eu tava olhando, não é só uma coisa. Do ano passado também tiveram algumas sequências. Teve Homem-Aranha, teve. Assim, filme de super-herói é mais fácil, né? Porque a gente sabe que, principalmente na Marvel, eles estão construindo uma grande linha de personagens e de histórias, né? Que se ligam e tudo. Aí tem a questão dos Vingadores e tal. Eles encerram uma parte, aí começa uma outra fase. Enfim, a gente sabe como é. Eles se estenderam por séries, por curtas. Mas eu percebi que isso não é uma coisa só do ano passado ou só desse ano e tal. Tanto que ano que vem tem muitas outras sequências que eles já confirmaram. E claro, né, que cada um vai ter a sua opinião. Tem gente que gosta de alguns filmes, tem gente que não vai gostar tanto assim de tantas sequências e tal. Né? Mas assim, né, a gente tem que lembrar que Velozes e Furiosos já vai acho que pro 10º filme. E eu nem tô contando com o spin-off, que é com aquele do Jason Statham. E assim, quando a gente para ler as críticas profissionais e quando a gente conversa numa roda de amigos o que o pessoal achou e tal, a gente acaba chegando à conclusão de que não são filmes brilhantes. E eles já não apresentam mais tanta coisa grandiosa, caso eles tenham apresentado em algum momento. Então assim, por que eles continuam fazendo? Por que chama tanta atenção? Sabe, o que Velozes e Furiosos tem que faz com que eles se sustentem até hoje? Porque muita gente está reclamando do cinema achando que não viu uma coisa tão diferente assim do filme anterior. Mas essa mesma pessoa vai estar no cinema pro próximo filme. Então, por que a gente faz isso? Esse ano mesmo tiveram algumas sequências que eu achei muito boas, mesmo sendo arriscadas. É o caso de Pânico 5, porque, Pânico é uma franquia que eu acompanho desde quando eu era criança. É uma franquia que revolucionou a história do terror e trouxe de volta o gênero slasher com mais força, né, em meados dos anos 90, e até hoje tá aí. É claro que o terror perdeu um pouco de espaço, o terror slasher perdeu um pouco de espaço pro terror sobrenatural, principalmente por causa de franquias tipo Atividade Paranormal ou Invocação do Mal. Então, assim, o slasher ficou meio que deixado de lado e, de repente, eles decidem trazer de volta Pânico 5, sendo que o Pânico 4 não foi tão bem na bilheteria, mesmo eu gostando bastante. Então, assim, era um filme arriscado. E eles trouxeram umas ideias que conseguem se atualizar, ao mesmo tempo em que eles conseguem tornar aquele filme dentro da franquia. E é curioso, porque ano que vem tem Pânico 6, e que talvez seja o filme mais deslocado da franquia. Pra começar, não tem a protagonista, a Neve Campbell, né? Então, assim, não sei como é que vai ser. É uma coisa que eu torci o nariz. E vamos ver no que vai dar. Não é nem na mesma cidade. Então,
é estranho, sabe? Soa muito estranho. Ao mesmo tempo que deixa a gente curioso, é uma sequência arriscada que eles vão fazer ano que vem. E esse ano a gente também teve uma outra franquia de slasher que, bom, né, acredita-se que tenha chegado ao final, pelo menos, né, por enquanto, pelo menos com esses personagens, que é Halloween. Que depois de voltar com Halloween em 2018 e uma sequência com Halloween Kills, que eu gosto dos dois filmes, eles trouxeram... eles já tinham avisado que seria uma trilogia, né? Então finalizaram com Halloween Ends, que foi... já vou avisando, né? Eu vou fazer uma retrospectiva melhor no Instagram e tal, mas eu já aviso que foi... Eu acredito que tenha sido a maior decepção do ano. Não é que tenha sido o pior filme do ano, mas foi a maior decepção. De todos os filmes que eu tava muito empolgado pra assistir, esse era um dos que eu tava bem empolgado, e foi um lixo. O filme é muito ruim, horrível. E não foi a única sequência que me deixou chateado, porque eu fui assistir Animais Fantásticos 3 por várias questões, né? Eu já tava desanimado com Animais Fantásticos 2, porque foi uma completa bagunça. A J.K. Rowling pode ter escrito livros maravilhosos e muito bem amarrados durante, né, o Harry Potter, mas como roteirista ela tem se mostrado um verdadeiro fracasso. Ela parece que não entendeu a dinâmica de como é roteirizar um filme. Eu acho que ela não entende que ela não pode fazer coisas que ela fazia para ligar um livro no outro quando se trata de filme, porque são coisas diferentes, né, com elementos diferentes. Da mesma forma que um conto é diferente de um romance, né, de um livro, né? Romance é tipo um livro, entre aspas, normal, sabe? E o conto, tem gente que define o conto como uma história mais curta, e não é bem assim. O conto tem seus próprios elementos, são coisas diferentes. Então você roteirizar um filme é muito diferente de você escrever um livro, que você vai ter à sua disposição 500 milhões de elementos para poder construir aquela sua narrativa, ainda que sejam narrativas de uma história que vá se complementando e se estendendo ao longo de sequências. Não funciona para filme, não funcionou com Animais Fantásticos. Eu achei que a Warner confiar a ela o trabalho de roteirizar foi uma das coisas mais absurdas que a Warner já fez nos últimos anos. Então, assim, Animais Fantásticos 3, além de ter sido um filme... Engraçado, porque Animais Fantásticos 3, né, que é Os Segredos de Dumbledore, foi melhor que o segundo, que é Os Crimes de Grindelwald. Só que, assim, o segundo foi tão bagunçado, foi tão mal feito, que o terceiro ser melhor não significa que o terceiro seja bom. Significa simplesmente que ele é menos pior, sabe? E isso acabou, né, enterrando a franquia, sabe-se lá por quanto tempo, até eles decidirem trazer Animais Fantásticos de volta, se é que vão querer fazer isso, enfim. E uma outra decepção que eu tive é com Jurassic Park, que não se chama Jurassic Park, mas a pronúncia é uma bosta. Eu não vou falar isso aqui, porque a minha pronúncia no inglês, né, pra quem não sabe, é tipo um russo com noroeste da Polinésia, sei lá, misturado com árabe. Então, enfim, o novo Jurassic Park, que não se chama Jurassic Park, era pra... Gente, pô, o nome é domínio, tipo, tudo que a gente esperava, tudo que a gente imaginou que aconteceria nesse terceiro filme, não aconteceu. Eles seguiram, parece que botaram na mesa várias possibilidades de pra onde eles poderiam seguir. E a única possibilidade que eles deveriam pegar e jogar no lixo, eles decidiram pegar e fazer o filme. E não só fazer o filme, eles decidiram encerrar a franquia dessa forma. E foi horrível. Foi tão mal feito, isso foi tão... chegou a espirrar, né, tipo, em elementos da própria franquia, que é o caso de Acampamento Jurássico, que é uma série de animação na Netflix, que também terminou esse ano. Pra quem não sabe, é uma série que acompanha um grupo de adolescentes que tá num acampamento dentro do Jurassic Park. E aí acontece o que aconteceu no Jurassic Park, né, de 2018, acontecem dentro da série. Então vai acontecendo meio que interligados. Chega um determinado momento que a linha cronológica já tá um pouco bagunçada, teve pandemia,
Enfim, eles acabaram criando coisas pra quinta temporada e que não casaram com o que foi criado nos filmes. Enfim, os- as duas, as duas coisas desandaram. E é isso, né? Ficou tudo cagado. Mas tiveram algumas sequências que eu gosto. É o caso de Abracadabra 2. Porque, assim, a gente tem que pensar que quando eles fizeram Abracadabra lá atrás, e que era um filme que não estava sendo muito prestigiado, as pessoas não estavam acreditando que seria muito interessante, eles não pensaram em fazer uma sequência. E a premissa de Abracadabra é extremamente simples. E é difícil você fazer uma sequência sem que você destrua o que você construiu e definiu naquele universo. É muito chato você, de repente, criar uma fórmula mágica de mudar o que você definiu, sabe? Então, por exemplo, o que acontece em Abracadabra? Não tem spoiler, tá? É só a sinopse. As bruxas, né, as irmãs Sanderson, foram queimadas vivas. Não, elas foram. Como é que fala? Enforcadas. E por causa de bruxaria, né? Porque elas estavam na Inquisição e tal. E aí, elas amaldiçoaram a cidade de Salem. E elas despertariam, voltariam à vida quando um virgem acendesse a vela de chama negra. Essa é a premissa do filme. Inclusive podia até ser um filme de terror, né? Mas não, é um filme de comédia, um filme bem leve, né? Tem elementos de terror pra criança. É um filme que eu considero um terror pra criança, pelo menos o primeiro. E é isso que aconteceu. Fizeram um filme, deu tudo certo, foi muito legal. O filme é muito bem fechadinho. E por causa do sucesso decidiram fazer uma sequência esse ano. Né? Quase 30 anos depois fizeram uma sequência com as mesmas atrizes. Eu vi que o roteiro mudou algumas vezes, então eu acho que talvez seja o motivo de algumas pessoas não terem gostado tanto dessa sequência. Eu, por exemplo, gostei muito desse filme, gostei muito da sequência, mas eu esperava uma outra coisa também. E aí, quando eu paro pra pensar, eu tenho que admitir que é uma sequência que não precisava existir. E é engraçado porque se lançar o terceiro, eu vou querer assistir. Mas, assim, precisava, realmente não precisava existir. Então, foi uma pena. Acho que as decisões que eles tomaram deixaram o filme um pouco confuso. Tem uma bruxa muito poderosa que aparece logo no começo. Tem uma cena de quase 15 minutos dela. E aí a gente percebe que ela foi completamente descartada do roteiro e não aparece mais. No final, a gente esperava acontecer várias coisas e não acontecem. Mudam a personalidade de alguns personagens, colocam um final água com açúcar, elementos de terror foram ignorados para deixar tudo muito mais amenizado. Enfim, talvez o medo, né, de arriscar mais, talvez a gente simplesmente esteja numa época diferente, então o que era mais fácil de fazer nos anos 90, talvez não seja tão mais fácil fazer para o público infantil em 2022, não sei. Mas é um filme que eu gosto, o Abracadabra 2, mas é uma sequência que não precisava. E aí, a Disney também lançou, 2 meses depois, Desencantada, que é um filme que eu espero, desde que lançou o primeiro, né, o Encantada, eu esperava uma sequência. E eu não sei por que eu esperava uma sequência daquilo, sinceramente. Porque Encantada, eu nunca vou mudar essa minha forma de pensar. Encantada é um dos melhores filmes que a Disney já fez. É um filme inteligente, é um filme muito divertido, é um filme que tem personagens ótimos, um elenco incrível. Eles misturam a animação 2D, que era uma coisa que a Disney estava abandonando, né? Pra quem não sabe, né, ou não percebeu, mas a Disney só lança filmes em animação 3D agora. Agora não, né? Porque isso é desde 2010, eu acho. A última animação em 2D que eles lançaram, se eu não me engano, foi A Princesa e o Sapo. E aí depois é só a animação em 3D. Eu acho que é mais barato, é mais rápido, enfim, não sei. Mas, pô, a animação 2D tem seu charme, né? Não tipo, eu acho que é até triste que uma empresa que se construiu, né, com toda a inovação do 2D, de repente abandonar o 2D para focar no 3D. E assim, é claro que o 3D da Disney se destaca pra caramba. Eu lembro que quando eles fizeram Frozen, inclusive Frozen 2 é uma sequência desnecessária, mas como não foi desse ano, não vou ficar citando. Mas quando eles fizeram Frozen, eles chamaram
Umas pessoas que, sabe, uns matemáticos aí, né? Porque eles fizeram várias contas para decidir, para descobrir quais são todas as formas que a neve cai, né? Conforme você pisa nela ou assopra, enfim. Então, tudo que a gente vê em Frozen, de como o gelo e a neve se comportam, é igual à vida real. Igualzinho, igualzinho. Então, pô, a gente não pode falar que a Disney não se preocupa em fazer um trabalho bem feito com o 3D. Ela realmente se preocupa. E são coisas que não dá pra fazer no 2D, sabe? Eu entendo. Mas, poxa, uma animação em 2D de vez em quando seria muito legal. E Encantada tem isso, porque é um mundo de contos de fadas em 2D que acaba se cruzando com o mundo nosso, né, de live action, né? Que também era uma coisa que a Disney já estava explorando há algum tempo e tal, e que funciona bastante. Só que a história de Encantada é muito bem pensada, é muito inteligente e é muito bem fechada. Então, eu acho que a gente gostava tanto dos personagens, do elenco, tanto da ideia que a Disney trouxe, que todo mundo queria uma sequência. Todo mundo que viu Encantada ficou pedindo uma sequência. E aí veio Desencantada, depois de tantos anos em produção. Finalmente veio com o mesmo elenco, veio até com o mesmo elenco de dublagem, né, que é mais difícil de manter, porque dubladores não ganham milhões pra estar ali, né? Então foi legal que eles tenham conseguido ser chamados na agenda e tal. Só que Desencantada simplesmente não funciona. É um filme que não era pra existir, é um filme que tem uma sequência de uma coisa que não tem nada a ver. Eu entendo que algumas coisas que eles colocam ali em pauta é interessante, porque a gente realmente, a Gisele, né, que é a protagonista, ela busca o felizes para sempre, né? Foi isso que fez ela sair do mundo de contos de fadas e decidir ficar no mundo real, né, no nosso mundo, né, no caso em Nova York, que é onde ela tinha ficado. E é legal a gente ver que não foi um felizes para sempre, porque tem outras responsabilidades, existe alguma coisa além daquela última página do livro, sabe? Então, a menininha que era a enteada dela agora é uma adolescente que faz muitos questionamentos e que às vezes tá com raiva e que tá querendo namorar. E ela ainda é uma princesa de contos de fadas de desenho que tá tentando se ajustar melhor ao mundo real, né? Então, tem umas ideias interessantes, só que toda a graça, toda a piada, toda a inteligência de Encantada foi jogada no lixo, porque é tudo ignorado, tudo ignorado. Então, se por um lado Encantada traz uma cena musical muito boa no Central Park, né, que, poxa, é uma das cenas mais icônicas, por outro lado a gente vê em Desencantada um número musical atrás do outro. Só que em Encantada ele era usado de forma inteligente pra fantasiar essa coisa do desenho, todo mundo tá sempre cantando e tal, então é contagiante, sabe, aquela energia de desenho animado nas pessoas reais ali de Nova York. E a reação do personagem lá, do cara lá, né, eu esqueci o nome dele, esqueci, mas o cara lá, o par dela, ele fica tipo, como assim, ué, fulano começou a cantar, ele também conhece essa música e tal, eu nunca ouvi isso. É engraçada a reação dele, porque é como a gente reagiria se o mundo de desenho, de contos de fadas, viesse pro nosso mundo. Já na sequência, é um número musical atrás do outro, e não tem nenhum estranhamento nisso. Porque, claro, tem um motivo pra isso acontecer, mas o motivo de acontecer é chato, porque na prática parece que não funciona. Se era engraçado essa boa sacada de como a gente reagiria se o conto de fadas se tornasse real, é completamente sem graça e sem sal quando todo mundo tá acostumado com música e todo mundo tá começando a cantar. Porque ninguém estranha isso. Porque eles são. O mundo do conto de fadas tá muito mais imersivo nesse segundo filme, por causa de umas coisas que acontecem. Então, por que fizeram uma sequência se toda a inteligência, se todas as boas sacadas foram ignoradas? Então, olha, Desencantada é outro que não deu certo. E voltando pro terror, uma outra sequência foi lançada esse ano, que também é uma sequência que eu lembro que algumas pessoas falavam, poxa, podia ter o 2 e tal. E assim, era simplesmente impossível ter uma sequência. Então, eu acho que ninguém esperava que fossem fazer. Tô falando de A Órfã 2. Que eu nem sei se eles chamam de 2 no inglês ou em português, sei lá. Mas enfim, né? Que eu sei que é
Aqui se chama A Órfã, A Origem. Eu não sei se é A Órfã 2 A Origem ou se é A Órfã A Origem. E em inglês, né, seria tipo, né, a Primeira Matança, né, alguma coisa assim. Não lembro mais também. E assim, o que eles decidiram fazer? Eles decidiram contar a história da Esther antes do que aconteceu no primeiro filme. Assim, de certa forma, eles não tinham muito como fazer uma sequência que não fosse dessa forma. Seria muito esquisito. Mas, assim, eu fico pensando que a órfã nunca falou, o título nunca ligou a Esther. Então, assim, eles poderiam contar a história de uma outra órfã que tá acontecendo alguma outra coisa, uma outra assassina, sabe? Em série. Então, uma outra história totalmente aleatória, à parte dessa história da Esther, entendeu? Acho que seria mais interessante. Como eles quiseram focar na Esther, a gente tem que, né, pensar um pouco mais do que aconteceu. Foi uma sequência boa, uma sequência ruim, coisa gente que gostou pra caramba, coisa gente que odiou. Eu sou a pessoa que tá no meio termo, sabe? Porque eu acho que é uma sequência totalmente desnecessária, mas é uma personagem que as pessoas gostam, sabe? Então talvez as pessoas tenham pedido uma sequência porque gostaram da ideia. Só que será que eles não gostaram da grande reviravolta que acontece no primeiro filme? E aí, tipo, tá, se você já tem aquela reviravolta, como é que você faz uma sequência se todo mundo já sabe aquilo dali? Eu não vou dar spoiler porque pode ter gente que não assistiu. Mas eu sou assim, eu defendo o spoiler. Eu odeio o spoiler, odeio. Então não vou estragar a experiência de ninguém. Mas enfim, tem uma grande reviravolta no primeiro filme. E pra fazer a sequência, que se passa antes, é simplesmente impossível você enganar o telespectador com isso. Claro que você vai conseguir, que eles ali, os personagens, vão conseguir enganar outros personagens. Mas o telespectador já tá atento. E aí, como é que faz? E assim, olha, pra ser bem sincero, né, pra ser bem justo, eles fazem uma coisa que eu nunca que ia imaginar isso. Realmente, eles criam uma nova reviravolta que não destrói a primeira reviravolta, né, do primeiro filme, e que te surpreende. É uma coisa que você não estava esperando. Você não vai comprar o ingresso do cinema, ou, sei lá, apertar play no seu streaming, não sei onde é que tá agora esse filme, e falar, pô, já até saquei, vai acontecer isso, isso e isso. Não! Porque na primeira reviravolta do primeiro filme, você também não tinha essa noção. E essa reviravolta que eles arrumam no segundo filme, também não tem como você descobrir logo no começo. E não demora muito pra eles te darem essa reviravolta, sabe? Porque eles não ficam tentando te fazer de idiota. Então, eles te dão a reviravolta e você fica atento pra ver como que vão resolver essa situação. Então, pra mim, isso é uma coisa muito legal. Só isso acho que já vale o ingresso. Mas tá aí tem umas questões. Decidiram usar a mesma atriz pra fazer a Esther, né, a personagem principal. Só que quando ela fez o primeiro filme, ela era criança, com cara de criança. E agora ela tá bem mais velha. E ela não tem cara de criança. E assim, é engraçado porque tem momentos que ela tá assim com uma cara meio chiquinha, sabe? Tipo, que é uma mulher adulta fazendo uma criança de 8 anos. É bem nessa vibe. Mas assim, se você assistiu o primeiro filme e já quer botar o segundo logo em seguida, nossa, vai ser a experiência mais doida da sua vida, porque ela tá muito diferente, muito diferente. Se você pega a capa dos dois e compara, chega a dar vontade de rir. Mas se você já tem um tempo que você assistiu o primeiro filme e tudo, você não percebe tanto. Claro que você olha e pensa, pô, parece um pouco mais velha. Mas você compra a ideia muito fácil, porque ela é muito convincente no papel, sabe? Tem dublê pra ela, né, quando ela tá correndo de longe, coisas assim, né, de costas. Então, eu acho que você meio que esquece que essa questão, né, da atriz estar mais velha e tudo. Enfim, não é uma coisa que te atrapalhe muito, não. O que eu acho que a pior coisa do filme é o começo, que é um começo bem... Nossa, tipo, os roteiristas cagaram naquilo dali, porque uma coisa nada a ver, chamando o telespectador de imbecil, com umas soluções sem sentido, enfim, né? Mas é um filme de terror que dá pra divertir. É uma sequência que eu acho desnecessária, mas é um filme que dá pra você se divertir e que tem uma reviravolta muito legal. Se eu fosse fazer uma lista de grandes reviravoltas do ano, esse seria um dos destaques, porque de fato é uma reviravolta interessante pra caramba. E aí ano que vem tem um monte de sequências também ainda.
Então tem não só coisas de super-heróis, tipo Shazam 2, Capitã Marvel 2 e tal, mas outros filmes que eu nem esperava que fossem ter sequências. Como Entre Facas e Segredos 2 e 3, O Rei Leão 2, Mega Tubarão 2, Premonição 6, Pânico 6, Velozes e Furiosos 10, John Wick 4, A Fuga das Galinhas 2. Ai, enfim, é uma lista bem grande. Parece que não sobrou nem espaço para roteiro original. Então parece que vai ser só mais um ano de sequências. Ah, outro que eu não falei, Avatar, né? Que eu acho que vai até os 5, 7, sei lá quanto que eles vão estender isso. E assim, não tô criticando que tenha sequência, é uma reflexão de quantas sequências são feitas, porque eu acho que a gente consome tanto filme, assim, tanta sequência. Eu não sei, será que. Por exemplo, eu adoro a franquia Premonição. Adoro, adoro, adoro. Mas eu acho que Premonição não tem um filme bom desde o 3. E mesmo assim já tá indo pro 6. Será que vai vir um sexto filme muito bom? Ou vai ser uma merda? Mas é isso, me conta aí o que você acha. Se você gostou dessas sequências que tiveram esse ano, teve mais sequências boas ou mais sequências ruins? Quais sequências você tá ansioso pra assistir ano que vem, né? Pra acompanhar ano que vem? Quais sequências você queria que tivessem feito e ainda não fizeram, ou sei lá, não vão mais fazer? Comenta aí, me fala. Você sabe que você consegue me encontrar lá nas redes sociais, né? No Instagram, que é gama.vulcas, ou no Twitter, que é lga_gama. Gama sempre com 2 M's. É isso. Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau.